E aí, eu sou o Halvorg, e se você tem coragem, já se inscreve, mas cuidado, depois que a gente rasga o véu, não tem mais como voltar atrás. E hoje eu vou dar continuidade à Creepypasta Borrasca. Hoje vamos ler a parte 2. E, para ficar mais ambientalizado e mais no clima, é nesse ambiente que estaremos hoje. Espero que gostem e fiquem comigo até o final. Deixem um like e compartilhem para eu trazer mais partes. Debaixo da árvore tripla existe um homem que espera por mim, e eu devo ir ou então ficar, do mesmo jeito que será o destino de todos. Bom dia! As palavras me fizeram acordar assustado do balcão onde estava. Jimmy Prescott estava encostado na parede, perto da porta, com um olhar divertido, mas desaprovador em seu rosto. Merda, desculpe, Sr. Prescott, não ouvi você entrar. Você sabia que trabalhei aqui também quando era adolescente? Instalei a campainha na porta por esse motivo. Parece que nem isso te acordou. Ele riu. Murmurei outro pedido de desculpas e preguiçosamente endireitei uma pilha de cartões de visita na minha frente. Dormiu tarde essa noite? Ah, um pouco. Espero que você não tenha saído para a noite com todos os outros bebedores menores de idade. Não, senhor. Claro que sim. Boa, de qualquer forma, só estou aqui para almoçar. Quero um de frango parmesão com pão de centeio. Sim, senhor. Feliz que a conversa acabou, fui até o balcão de sanduíches e desenrolei o pão de centeio. Jimmy Prescott se afastou do balcão e estudou distraidamente as fotos na parede, embora já as tivesse visto milhares de vezes antes. A maioria das fotos era da família Prescott, tiradas do século passado. Eu sempre achei uma decoração estranha, mas depois entendi que essa lanchonete pertence à família Prescott também. Mira está aqui? Prescott perguntou enquanto eu embrulhava seu sanduíche. Ela está lá atrás. Ah, pensei que ela ainda estaria em St. Louis. Bem, quando você terminar, você se importaria de chamar ela para mim? Merda. Sim, senhor. Entreguei-lhe seu sanduíche e fui até a parte de trás para encontrar Mera. Ela estava no escritório, batendo furiosamente nas teclas de sua calculadora de contabilidade. Mera! Jimmy Prescott está na frente, ele quer falar com você. Ela se virou e me lançou um olhar duvidoso. Ele disse sobre o quê? Balancei minha cabeça negativamente. Ok. Ela suspirou. Você pode ir para casa passar o dia, Sam. Mas você tem certeza? Olhei o relógio e mostravam 3 horas. Ele é o único cliente que tivemos desde que abrimos. Não se preocupe, eu pagarei por um dia inteiro. Vá, garoto. Obrigado, Mera. Boa sorte, eu acho. Dei-lhe um encolher de ombros simpático e ela deu um tapinha no meu braço. Eu não sei como ela fez isso. Mera era talvez a mulher mais sobrecarregada e estressada de todos em Driskin, mas nunca deixava de ser incrivelmente gentil. Havia uma falta de esperança nela, uma tristeza que ela escondia muito bem. Deixei a loja pela porta dos fundos, para não ter que ver Jimmy Prescott novamente. Seus estranhos olhos âmbares amarelados sempre me deixaram nervoso, sem mencionar que ele era o dono de tudo. Entrei no meu carro e mandei uma mensagem para Kyle, dizendo que não estava trabalhando. Ele respondeu imediatamente e disse-me para ir encontrá-lo. Eu felizmente tirei meu avental pela cabeça e dei ré no carro. Cristalei que era meu lugar favorito em Driskin. Tive que estacionar a quase 1 quilômetro de distância, já que o lago estava lotado. Finalmente encontrei Kyle e Kimberly, sentados em uma rocha que se projeta sobre a praia. Kimberly estava tomando um banho de sol, em um biquíni floral azul, e Kyle estava usando seus óculos de sol, daqueles ninguém sabe dizer para onde estou olhando. O que eu perdi? Perguntei sentado ao lado de Kimberly. Não muito, ela respondeu, se alongando e sentando. Só algumas cervejas. Ela cavou a mão na caixa de isopor atrás dela e tentou me entregar uma lata de cerveja. Ah, não, acenei para longe. Tem algum remédio para ressaca? Ah, não. Kimberly me deu um bico de sinto muito. Ok, então pegarei seus óculos de sol. Estendi minha mão para Kyle, que olhou para trás com horror. O quê? Não, vai se fuder. Ó, vamos, Kyle, dê seus óculos de sol. Você ainda não conseguiu dormir como nós. Eu sorri para Kyle e ele apertou os lábios. Nós dois sabíamos exatamente o que eu estava fazendo. Kimberly acariciou o braço de Kyle, encorajando-o. Por favor, disse ela. Tudo bem, ele disse e empurrou seus óculos para mim. Eu os coloquei e sentei, virando minha cabeça para observar as garotas na praia abaixo. Phoebe Granger, a garota de cabelos escuros, estava deitada, rindo em uma toalha ao lado da menina do rosto arredondo. Ainda não parecia natural para mim ver as duas fora sem a de nariz arrepitado. As três eram inseparáveis. Trabalhavam com tanta fluidez quanto as engrenagens de um relógio. Até que Christian se apaixonou por um universitário e fugiu com ele. Então, por que você saiu do trabalho mais cedo, afinal? Caio perguntou. Prescott entrou. Eca, ele me assusta totalmente. Ele parece me encarar desde a quinta série. Da próxima vez que ele te olhar, me avise que acabarei com ele. Caio sempre foi protetor de Kimberly, mas desde que eles começaram a namorar, isso ficou 10 vezes mais insuportável. Kimberly piscou para ele. Então o que ele queria, Sam? Ele queria falar com Mera, provavelmente sobre a lanchonete. Você quer dizer, como ninguém vai lá e que o negócio deveria ter fechado anos atrás, mas não vai porque os Prescott são teimosos e vaidosos? Caio disse. Sim, provavelmente, quero dizer.
Ela parecia muito preocupada. Posso até contar em uma mão quantos sanduíches vendi no mês passado. Ai, Kimberly realizou uma careta. Sim, tenho certeza que ela seria mastigada. Eu realmente não gosto daquele cara. Pensei na aberração de olhos amarelos que gritavam com a doce e pequena Mera, e isso fez meu sangue ferver. Você deveria ter conhecido o pai dele, Caio bufou. Ele sim era trabalhador. O pai dele? Sim, Tom Prescott, Kimberly disse. A família o colocou em uma casa de repouso em outra cidade. Por que ele está em uma casa de repouso? Ouvi dizer que ele teve a demência e estava constrangendo a família em público, disse Kyle. Eu também ouvi, Kimberly afastou os longos cachos de seus ombros. Eu sempre gostei de Tom Prescott. Foi uma pena isso ter acontecido. Ei, crianças! Viramos em um uníssono para ver Phil Sanders saindo dos arbustos atrás de nós com Mike Sutton. Então, é aí que as pessoas legais ficam? Bem em cima da Pedra do Rei? Cala a boca, Mike, disse Kyle, ignorando Phil, de quem ele não gostava desde que Phil saiu com Kimberly por um breve período. Phil não sabia ou não estava interessado nos sentimentos de Kyle. Claro, isso também pode ter acontecido porque Phil estava sempre chapado e agora não era exceção. Eles se sentaram ao nosso lado e Michael me ofereceu seu baseado. Quer dar um tapa? Eu queria era dar um murro nele. Estendi a mão para pegá-lo, mas Phil afastou minha mão. Cuidado, cara, você não quer deixar o filho do xerife chapado. Pelo amor de Deus, Mike. Mike assentiu conscientemente da causa e enfiou o baseado de volta no bolso. Realizei uma careta, mesmo? Desculpe, Sammy. Inferno. A única razão de eu estar fumando perto de você é porque hoje é aniversário da morte de minha prima e eu não dou a mínima para mais nada. Sua prima Hannah? Kimberly perguntou com um olhar simpático. Sim, ela se foi há 5 anos. Muitas pessoas desaparecem nessa floresta, cara, disse Mike enquanto exalava uma nuvem de fumaça. Sim, cara. Phil acenou com a cabeça positivamente. Sabe, às vezes quando estou chapado, posso ver todas elas. Sinto que posso conseguir as respostas para esse mistério. Penso que estou perto de resolver isso. É apenas um dom que me permite vê-lo, como se cada um fosse uma peça de um quebra-cabeça, e na minha mente observei o quebra-cabeça se montando. Mas não consigo dizer o que falta, entende? Você já está sapado, Sanders, disse Kyle. Todos nós, cara, todos nós estamos. Todo mundo nessa cidade é tão louco que estão bebendo até Kaiser. Kimberly ergueu uma sobrancelha para ele, mas não disse nada. Todos exceto os mortos. Posso ver como eles eram antes de irem para debaixo da terra. Merda, não sei, cara. Mike disse para o espaço à sua frente. Sim, vejo todas as pessoas. Hannah, Paige, Jason Matley, Inferno. Eu já vi até sua irmã, Walker. Kyle, que eu sabia estar prestando atenção na conversa, levantou-se de um salto e abriu a boca para gritar com Phil. Não, Whitney Walker fugiu para St. Louis, lembra? Mike disse. Vi Kyle e Kimberly trocando um olhar rápido enquanto tentavam permanecer impassível por trás dos óculos escuros. Isso é verdade, cara? Phil perguntou. Eu sabia que Kyle e Kimberly sempre se perguntaram o que eu pensava sobre Whitney. Isso eu já aceitei a declaração oficial de que ela e Jay fugiram juntos. Eles foram gentis o suficiente para não tocar no assunto, mas eu sabia que eles queriam saber no que eu acreditava, o que eu pensava ter realmente acontecido. Eu amava os dois e queria falar com eles sobre isso, mas simplesmente não conseguia. Todos pensaram que eu havia passado os últimos 7 anos sofrendo silenciosamente e deixei um incidente para trás. Pelo menos foi isso que lhes mostrei. A verdade é que eu nunca desisti de Whitney. Esperei anos para encontrar Jay nas redes sociais e quando finalmente o encontrei no ano passado, fiquei arrasado. Sempre esperei que o relatório oficial estivesse certo e que Whitney estivesse em um lugar longe daqui, viva e feliz com Jay Bauer. Sua página no MySpace mostrou um adolescente próspero, ainda morando em uma casa com seus pais. Sua ex-namorada Whitney estava longe de seus pensamentos há anos. Quando eu levei as evidências para meu pai, ele leu as páginas que imprimi e depois fechou a porta de seu escritório, comigo do outro lado. Eu o ouvi chorando lá por horas, enquanto esperava que ele reabrisse o caso e trouxesse de volta a droga do departamento do xerife do condado de Butler. A justiça nunca veio e nunca mais mencionamos Jay Bauer. Por alguma razão, nunca contei a Kyle e Kimberly sobre nada disso. Talvez fosse porque eu estava preocupado de que eles reagissem como meu pai fez, ou talvez, e muito mais provavelmente, eu não queria que eles soubessem o quão obcecado eu me tornei a respeito de Borrasca e os homens esfolados. Eu sabia tão seguramente quanto o sol que nascia todas as manhãs que a morte de Whitney aconteceu lá, assim como todos os outros que foram para a árvore tripla. De repente, eu estava consciente de 4 pares de olhos me encarando. Sim, é verdade, ela fugiu com esse cara, Jay, da nossa cidade natal. Eu respondi, isso foi suficiente para Kyle. Tudo bem, pessoal, sério, ele é o filho do xerife. O que você pensa que acontecerá se ele for pego com maconheiros? O homenzinho está certo, Phil, vamos para outro lugar. Eu não preciso de mais problemas com os policiais por aqui, disse Mike. Até mais tarde, Walker, Kimberly, homenzinho. Phil se levantou limpando as calças e saltou da rocha para a praia arenosa abaixo. Ele espalhou areia em um par de calouros que gritaram e o chamaram de burro lesado. Phil tirou seu chapéu invisível para eles e disse: Senhoritas? Antes de ir embora. Mike o seguiu, e enquanto eu os observava descendo a praia, percebi a conversa que estava acontecendo atrás de mim. Eu não disse querer ir, disse que tenho que ir, falou Kimberly. São apenas 4 horas, é domingo.
Sei, mas meus pais têm brigado muito ultimamente e não quero deixar minha mãe sozinha por muito tempo. Pensei que ela estava melhor. Um pouco, mas ela ainda está deprimida, Kyle. Você quer pernoitar na minha casa? A voz de Kimberly caiu para um sussurro. Eu simplesmente não penso que ainda estou pronta para isso. O quê? Não, espere, não foi isso que eu quis dizer. Eu dormiria no sofá do porão e você ficaria no meu quarto. Kimberly riu. Eu sei, eu só quero estar lá para minha mãe hoje. Obrigado, querido. Então, o som absolutamente repugnante dos meus dois melhores amigos se beijando. Eu nunca iria me acostumar com isso. Ah, desse jeito também daria um fora daqui. Eu me levantei e dei a ambos um olhar envergonhado. Ah, vamos, Sam, não fique com ciúmes. Encontraremos uma namorada para você algum dia. Caio brincou. Eu realmente não preciso de sua ajuda com isso, murmurei, olhando para a praia, onde observei a linda Emmeline Adler tomando banho de sol. Vejo vocês amanhã. Última semana da escola, Kimberly gritou, com minhas costas recuando. Graças a Deus, graças a Deus. Amanhã seria a última segunda-feira do ano letivo, e embora eu deveria estar agradecido por meu segundo ano do ensino médio estar terminando, eu não estava. As férias não significavam diversões, e sim mais tempo para passar em aborrecimentos na lanchonete artesanal dos Prescott, que estava sempre vazia. Eu não estava ansioso por amanhã por outro motivo, além de ser segunda-feira, também era o dia do teste vocacional. Meu pai percebeu isso há várias semanas e me alertou para dar um bom exemplo e ir para a escola naquele dia. Às vezes eu realmente odiava ser filho de um policial. Kimberly e Kyle foram simpáticos e se ofereceram para compartilhar da minha miséria. E eu tinha, é claro, dito sim, para a tristeza de Kyle. Quando eu esperava, meu pai já estava lá esperando por mim quando cheguei em casa. Compartilhamos uma conversa breve e tensa sobre nossos respectivos dias, e então ele finalmente tocou no assunto. Lembre-se, Sammy, estamos reprimindo a evasão escolar de fim de ano. Quero ver você na escola amanhã. Sim, entendi, pai. E espero não ter que divertir Kyle também. É apenas uma tradição. Nem mesmo os professores nos querem observar na última semana de aula. Na sexta-feira, eles disseram. Eu não me importo com o que eles dizem, Sam. Além do fato de que eu sou o xerife e também sou seu pai e quero meu filho na escola. Eu ri e balancei a minha cabeça em concordância. Que piada. Não consigo controlar o que Caio faz. É justo, mas você pode controlar o que faz. Eu não disse nada e o pai suspirou. Está quase acabando, Sam. Basta enfrentar esses últimos 5 dias e você terá alguns últimos meses até terminar a escola. Bem, saí da cozinha rudemente, encerrando a conversa. Subi as escadas e passei pela porta do quarto de Whitney, no caminho para o meu quarto. A luz estava acesa e o silêncio estava por trás disso. Eu sabia que minha mãe estava lá. Ela estava sempre lá, elaborando Deus sabe o que. Fui para o meu próprio quarto, fechei a porta atrás de mim e tranquei. O dia seguinte na escola acabou sendo mais constrangedor do que qualquer outra coisa. Havia algumas outras pessoas que não mataram aula, talvez um total de 10 alunos, e os olhares que eles me atiraram deixava claro que meu pai era a razão pelo qual eles estavam lá. Kimberly, grande amiga que era, foi feliz para as aulas como se fosse um dia normal. Caio assistiu a todas as aulas comigo, mesmo não sendo da minha classe. Os professores que esperavam um dia fácil não se importaram. Pouco antes do almoço, um oficial passou por todas as salas de aula e pediu cópias das folhas de presença. Pai realmente não estava brincando sobre reprimir a evasão escolar. Observarei a merda das pessoas durante todo o verão. Na hora do almoço, Caio e eu saímos para fumar no meu carro. Normalmente estávamos escondidos por dezenas de grandes pickups. Hoje estávamos expostos e vulneráveis. Mudei o carro de volta para um canto sombreado do estacionamento e Caio começou. Você enviou uma mensagem de texto para Kimberly? Perguntei-lhe enquanto ele acendia. Sim, disse ele com os lábios apertados enquanto deixava a fumaça entrar em seus pulmões. E em seguida soprou o ar por todo o meu painel. Ela voltou para casa por volta da quarta aula. Ela disse que sua mãe lhe ligou e ela estava indo para casa para cuidar dela. Eu não sei, cara. A mãe dela te odeia, não é? Perguntei-lhe enquanto acendia o cigarro. Sim, quero dizer, é um desenvolvimento relativamente novo, desde que Kimberly e eu começamos a namorar. Tenho certeza de que ela sempre me odiou e apenas escondia melhor antes. Agora ela está toda deprimida com tudo e eu não dou a mínima. Era difícil imaginar alguém odiando Kyle. Por que o pai de Kimberly não pode cuidar dela? Não sei. Bati no tubo novamente. Ei, cara, não voltaremos para a aula hoje, Kyle disse. Você acha? Eu perguntei. Sim, quero dizer, você já assistiu a 4 aulas, você foi um bom filho. O oficial Dick Bundão já apareceu e recolheu as folhas de presença. Dick Bundão, mesmo? Você é melhor que isso, cara. Oficial Dick Bundinha? Você está péssimo, Kyle. Sério, cara, vamos logo. Pensei sobre isso por um segundo. Caio estava certo. Eu cumpri meu dever de filho, e se saísse agora, seria tempo suficiente para ir ao fliperama GameStop antes do trabalho. Foda-se. Liguei a ignição. Caio se endireitou na cadeira e abriu a janela para limpar a fumaça. Ei, cara, você pode me deixar na casa de Kimberly? Claro, mas como você chegará em casa? Você pode vir me buscar depois do trabalho? E se a mãe dela te expulsar de novo? Caio revirou os olhos. Isso foi só uma vez. Por que não posso simplesmente deixá-lo em casa e você vai com seu próprio carro? Precisa de pneus novos. Pneus novos, é claro.
O que Caio realmente quis dizer é que seu seguro havia vencido, e ele não tinha dinheiro para a gasolina. De qualquer maneira, ele comprou o carro no verão passado, após trabalhar 2 turnos na loja de conveniência por meio ano. Era um carro bom, mas eu sabia que ele só queria impressionar Kimberly, algo que ele negou veementemente. Funcionou? Não, na minha opinião. Eles começaram a namorar no outono e Caio largou o emprego para ficar mais tempo com ela. Kimberly não parecia a categoria de garota que fica impressionada com um carrinho popular, mas Caio estava convencido de que foi assim que ele a conquistou. Eu tinha certeza de que tudo que o carro realmente fez foi dar-lhe confiança para convidá-la para sair. Agora que sua parte no romance acabou, o carro ficou parado na garagem da casa dos Land, juntando poeira em vez de lembranças. O fliperama GameStop não tinha o jogo que eu queria comprar, e nem na locadora média Game Driskin. Como eu não tinha mais nada para fazer, decidi aparecer para trabalhar mais cedo, e torcer para que Mera me deixasse sair mais cedo também. Estacionei em frente e entrei pela porta, sem surpresa por não ver ninguém no balcão da frente. Éramos apenas 3 que trabalhavam na loja, e infelizmente nunca observei a outra garota, Emma, que trabalhava nos dias em que eu não trabalhava. Isso foi decepcionante para mim, já que metade do motivo pelo qual eu me inscrevi foi por ela. Entrei no banco de trás para dizer a Mira que estava lá, e a encontrei caída sobre a mesa, sobre uma pilha de recibos e papéis. Essa não era uma maneira incomum de encontrar Mira, mas algo parecia diferente hoje. Eu imediatamente senti uma perturbação, mas antes que eu pudesse fugir, ela se virou para mim, e eu vi que eu estava certo em querer fugir. Mira estava chorando. Você está. Sinto muito, sinto muito. Ela disse rapidamente, enxugando os olhos. Já são 4? Não, são 2h15. Eu só pensei que talvez se eu chegasse mais cedo. Ah, certo, é seu dia de sorte. Mina enxugou os olhos apenas para vê-los se encher de lágrimas novamente. Eu não entendo, Senna. Esta loja está operando no vermelho desde que fui contratada para administrá-la. O que estou fazendo errado? Eu não sei. Ofereci sem muita convicção. O instinto de escapar dali nunca foi tão forte. Ninguém entra aqui nunca, e o Sr. Prescott se recusa a me deixar colocar cartazes para anunciar. Ele diz que eles são feios. Mas como ele espera que eu faça negócios? Eu preciso desse trabalho, Sam. Deus, eu só. Devo ter parecido um animal assustado, porque quando Mira olhou para mim, ela pareceu sutilmente se recompor. Vá em frente e vá para o balcão. Farei seu cartão de ponto. Ela não teve que me dizer 2 vezes. Eu realmente gostava de Mira e odiava vê-la assim. Lá na frente acabou não ficando muito melhor. Eu podia ouvir Mira chorando devido à trilha de música tocando na loja. Seus soluços passaram para dolorosamente audíveis e gemidos abafados. Após meia hora, decidi fazer algo. Como eu estava totalmente despreparado para lidar com as emoções de uma mulher adulta, decidi ligar para o marido de Mira, Owen. Ele estava felizmente em casa e atendeu no segundo toque. Estarei aí em breve. Soltei um suspiro de alívio quando ouvi um carro estacionar do lado de fora e observei o alto e musculoso Owen. Ele entrou durante uma pausa tranquila no colapso de sua esposa. Lamento ligar para você em casa, Sr. Daly. Eu simplesmente não sabia mais o que fazer. Tudo bem, Sam. Você fez a coisa certa. Ele parecia cansado, e eu poderia dizer que essa situação não era nova para ele. Ela está bem? Quero dizer, ela ficará bem? Ah, sim. Ele assentiu. Estamos apenas passando por algumas coisas. Ele suspirou. Mira contou a você sobre, bem, o nosso sonho? Ah, não? Bem, estamos tentando engravidar há anos. Longos e dolorosos anos. É tão importante para ela ter um bebê. Você sabia que ela me culpa pelos nossos problemas? Ele caminhou ao redor da sala olhando para as fotos, realmente não falando mais comigo. Eu entendo porque isso é importante para ela. Só não entendo a obsessão por isso, sabe? Porque ela é a última da família, porque ela é a última Macasky do planeta. Quer dizer, ela percebeu que o nosso bebê não seria um Macasky, ele seria um Dolly. Eu te digo, Sam, nunca se case com uma mulher com um pai maluco e 4 tios mortos. Eles desenvolvem essas obsessões com a linhagem. 4 tios mortos? O quê? Ah, sim, os famosos. Você conhece os 4 irmãos que morreram nas minas do Riskin. Bem, isso deixou seu pai neurótico. Seus pais só conseguiram concebê-la, o que a deixa como a última McCloskey e a esperança para a linhagem familiar. Então é claro que você vê como tudo isso é culpa minha. Olhei sem expressão e ele suspirou. Me desculpe, garoto. Esses não são seus problemas, e de qualquer maneira, está muito acima do seu salário. Estou muito estressado ultimamente. Nosso problema de fertilidade é a absoluta aversão de Mira. A nossa única outra opção é. Mas como eles morreram? Eu estava desesperado para falar sobre qualquer outra coisa e a história dos tios de Mira me interessou. Os meninos McCoskey? Eu realmente não sei. Eles morreram em algum lugar na montanha. Ah, bem, você já ouviu falar dos homens esfolados? Homens esfolados? Sim. Acredito que não. E sobre borrasca? Owen Daly fechou os olhos com força e empurrou as têmporas com os dedos. O quê? O que uma borrasca tem a ver com qualquer coisa? Owen? A voz de Mira guinchou da porta. Oh, bebê, você está bem? Sam ligou para casa. Eu pedi para ele fazer isso. Você pediu? Owen perguntou duvidoso. Sim, eu o chamei. Seus olhos se voltaram para mim e eu imediatamente desviei o olhar. Outra conversa da qual eu não queria fazer parte. Sam, por que você não sai hoje? Mira e eu cuidaremos das coisas aqui. Ok, murmurei e corri para a porta. Quando vi estar perto do carro, me afastei e liguei para Kyle. Cara, uma merda estranha está acontecendo nessa cidade. O que aconteceu?
Não consigo explicar por telefone. Onde você está? Estou na casa de Kimberly. Você está fora do trabalho? Sim, estou indo buscar você. Na casa de Kimberly, Caio queria dizer sentar-se na calçada em frente à casa, pois voltou a ser expulso da propriedade novamente. Quando parei, Kimberly saiu e nos encontrou na calçada. Sinto muito, Caio, disse ela. Ela está realmente chateada hoje. Ela nem me deixou sair de casa para sentar com você. Está tudo bem, disse ele. Não se preocupe comigo, só quero ter certeza de que você e sua mãe estão bem. Estamos bem. Meu pai estará em casa em breve. Envie-nos uma mensagem quando ele chegar em casa e nós voltamos para te buscar, eu disse. Eu gostaria de poder, mas serei babá hoje à noite até às 7h30. Talvez depois disso? Certo. Caio e Kimberly se despediram com um abraço, então Kimberly correu de volta para sua casa. Então, o que está acontecendo? Caio perguntou, tomando um gole de cerveja quente no meu porta-copos. Você ainda está de avental, sabe? Mira teve um colapso nervoso, eu disse, retirando. Mesmo? O que aconteceu? Contei a Kyle a história completa, dando atenção especial aos 4 tios. Sim, o McCuskers. Eu já ouvi falar deles. Não sabia que Miller era um deles, porém pensei que eles estavam todos mortos. Sim, ela é a última. Então, tipo, você pensa que as mortes de McCuskers têm a ver com os outros desaparecimentos? Já fazia algum tempo que não mencionei nada sobre borrasca, e Kyle engasgou um pouco com a cerveja. Eu não sei, cara, quero dizer, talvez se os desaparecimentos começassem na mesma época? Como podemos descobrir isso? Talvez os policiais. Tem que haver relatórios policiais. Ok, mas se eu não pudesse perguntar ao meu pai? Caio balançou a cabeça. Eu não sei então. Que tais registros semelhantes? As pessoas da sociedade histórica, talvez? Ah, sim, disse ele, balançando a cabeça. Podemos experimentá-los. Eles acabaram no ensino médio. Eles compartilham um escritório no Museu de Artes da Antiguidade de Druskin. Realizei o retorno e comecei a voltar em direção à cidade. Ei, por que estamos fazendo isso? Eu sabia que a pergunta estava chegando. Eu esperava ter mais respostas antes de dar-lhe. Só Whitney. Foi tudo o que pude dizer. Caio não perguntou mais nada. A Sociedade de Preservação Histórica de Driskin ficava nos fundos do museu, e tivemos que caminhar pela loja de antiguidades com o proprietário, o Sr. Granger, enquanto ele nos observava com cautela. No final de um curto corredor, encontramos uma pequena sala com 2 mesas juntas. Uma estava vazia, e o outro estava cheio de livros e passos de papel solto. Podíamos ouvir alguém digitando atrás das pilhas. Limpei minha garganta. Olá? Uma pequena mulher apareceu atrás da mesa. Eu a reconheci como a mulher que nos deu uma palestra na quinta série. Olá, como posso ajudar vocês, meninos? Ela perguntou, saindo para nos cumprimentar. Sim, eu tenho algumas perguntas sobre a história de Driskin, eu acho. Oh, ótimo! É um relatório de fim de ano? Sentem-se, rapazes. Ela gesticulou para a cadeira vazia atrás da outra mesa. Balancei a cabeça para Caio, e ele se sentou, parecendo inquieto. Sim, é para um trabalho que temos que escrever. Ei, penso que você deu uma palestra para nós há 7 anos na escola. Ah, sim, dou essa palestra todos os anos com o Sr. Prescott, ela sorriu. Sim, foi você e outro cara também, um careca. Caio disse, se mexendo desconfortavelmente na cadeira de madeira. Sim, aquele era meu noivo, Whit Dowling. Ele faleceu há vários anos. Oh, sinto muito, disse Caio. Então, a senhorita Scallon. Você pode me chamar Catherine, disse ela. Catherine, tentei. Eu odiava chamar adultos pelo primeiro nome. Queremos saber sobre as crianças McCaskill. Oh, Catherine disse balançando a cabeça. Uma parte sombria da história lá. Mas ainda assim história. Sim, então, quando isso aconteceu? E quando eles morreram? Caio acrescentou. Bem, eles não morreram. Quero dizer, eles certamente morreram nas minas, mas seus corpos nunca foram recuperados, então não sabemos a resposta para isso. Penso que a desidratação, a fome e a exaustão os mataram poucos dias após se perderem lá. A sua segunda pergunta foi 1953, eu acredito. E as minas fecharam naquele ano? Bem, na verdade as minas fecharam oficialmente no ano seguinte. Houve uma disputa legal entre a cidade e a família Prescott, que queria deixar as minas abertas até que os corpos fossem encontrados. A cidade ganhou e as minas foram condenadas. Espere, por que os Prescott se importavam? Você não quer anotar isso? Perguntou Catherine. Caio bateu 2 vezes em sua cabeça com o dedo. Catherine encolheu os ombros e continuou. Bem, os Prescott e a família McCluskey eram intimamente relacionados. Tom Prescott estava pagando equipes de mineiros desempregados para irem às minas e procurarem os corpos. A cidade estava cansada disso. A montanha estava instável e eles não queriam mais mortos. As minas haviam sido abandonadas anos antes e eram estruturalmente inseguras. Depois que a cidade proibiu as equipes de busca das minas, membros da família Prescott começaram a ir para lá, por conta própria. Finalmente a cidade se cansou e as minas desabaram. Com bombas? Caio perguntou. Bem, com explosivos. Foi isso que levou ao incidente. A essa altura, as minas já não eram lucrativas. Havia alguns anos, e a cidade estava bastante falida. Eles contrataram uma empresa menos respeitável para derrubar as minas, e bem quando eles detonaram os explosivos, eles acidentalmente quebraram o lençol freático de Driskin. A cidade se endividou tentando purificar a água do lodo e do minério de ferro. Foi só 2 anos depois que as coisas começaram a melhorar, graças aos Prescott, que realmente revitalizaram Driskin. O telefone de Kyle tocou e ele puxou do bolso. É Kimberly, ela quer que nós vamos.
Ok, obrigado, Sra. Scanlon, quero dizer, Catherine. Certo, se você tiver qualquer outra dúvida, fique à vontade para nos visitar. Estamos quase sempre abertos durante o dia. Ah, você pode me enviar um correio eletrônico. Ela enfiou a mão no bolso de jaqueta e tirou um cartão de visita solto. Estava amassado e com uma mancha de poeira. Obrigado. Então, o que você acha? Caio perguntou quando entramos no carro. Eu não sei. É estranho, não é? Quero dizer, porque os Prescotts se importariam com a cidade depois que eles se recusaram a ajudá-la a encontrar sua família e estavam trabalhando ativamente contra eles. Talvez eles tenham perdoado e esquecido. Caio encolheu os ombros. Jimmy Prescott parece um cara que perdoaria e esqueceria? Ah, não, o pai dele é ainda pior. Exatamente, talvez devêssemos. Vire aqui! Desculpe, Kimberly ainda está como babá e acabou em Amherst. Quando chegamos, Kimberly estava no jardim da frente com dois meninos brincando na garagem. Ela estava segurando um bebê adormecido e acenando para nós. Estacionamos na garagem e ela nos apresentou as duas crianças mais velhas. Elas nos deram cumprimentos tímidos e depois correram para continuar sua brincadeira. Depois que eles saíram, explicamos tudo o que aconteceu a Kimberly, enquanto ela ouvia e sacudia o bebê em seus braços. Você não está certo, isso não faz sentido. Por que estamos preocupados com algo que aconteceu há décadas atrás? Whitney, disse Kyle. Eu não precisei dizer mais nada. Um flash de surpresa cruzou o rosto de Kimberly e ela se aproximou para colocar o bebê no cercadinho. Então ela voltou e me puxou para um de seus famosos abraços nada confortáveis e super estranhos. Quando ela me soltou, ela começou a andar ao redor da garagem. Ok, então pensamos que Whitney de alguma forma se envolveu em tudo isso. E você está certo. Se quisermos descobrir isso, precisamos começar do início. Phil está certo, cada mistério nessa cidade é uma peça de um quebra-cabeça maior. Está tudo relacionado. Ela parou, olhou para nós. Precisamos ir à fonte se quisermos respostas. Sim, não é uma má ideia, concordou Caio. Sei que ele gosta de ficar no esconderijo e ficar bêbado com esse xerife Clary. Ah não, Caio. Não Jimmy. Seu pai. Ele é tão louco que colocaram em uma casa. Ele que deve saber a verdade, não é? Jimmy provavelmente não sabe nem metade do que seu pai. Mas, enquanto Cale e Kimberly discutiram, observei as crianças se perseguirem ao redor da árvore do jardim da frente. Parecia haver algo esculpido na casca. Palavras não muito diferentes da árvore tripla na fortaleza Ambercourt. Eu estava muito longe para ler o que dizia. Ele pegou você, ele pegou você. Eu ouvi o mais novo chamar seu irmão. O homem esfolado pegou você. Agora você tem que morrer. Não, Peter, eu estava tocando na árvore. Não, você não estava, você é um mentiroso. Um deles pegou você e agora você tem que conhecer o Cavaleiro Brilhante. Não, não quero. Kimberly e Josh se atrapaceando. Estremeci e me afastei deles. Onde está a casa de repouso? Eu os interrompi. Está perto? Não é uma casa de repouso, é mais como um hospício. Kimberly repreendeu. O boato que eu ouvi é que ele está em Golden Elm e fica na cidade de Cap Geardle. Isso fica a cerca de 40 minutos de distância, disse Cale e pegou seu telefone. Verificarei o horário de visitas às terças-feiras. Sen, você trabalha amanhã? Trabalho diariamente, mas sairei dessa. Eu prometi. Ok. Legal, vamos planejar para sair depois da escola. O dia seguinte se arrastou como qualquer última terça-feira do ano letivo. A maioria das pessoas falava sobre o que fariam nas férias, ou reclamaram que o policial apareceu em sua casa para diverti-los a ir para a escola, enquanto deslizavam insatisfeitos ao olhar para mim. Quando o sinal final tocou às 13h30, peguei minha bolsa e fui para meu carro. Kyle e Kimberly já estavam esperando por mim. A viagem demorou mais do que esperávamos, pois me perdi na cidade. A cidade era maior do que Driskin e as ruas não tinham categoria de planejamento ou lógica. Quando chegamos a Golden Elm, tínhamos apenas 20 minutos para o horário de visita encerrar. Estamos aqui para observar o Sr. Thomas Prescott, disse Kimberly, a enfermeira na recepção. Nós a deixamos falar, já que ela tinha um charme antiquado e desarmante que deixava as pessoas de bom humor. Velho Tom? Uau, ele não recebe visita desde o Natal, quando seu filho apareceu. Assine a folha de registro de entrada e leve um adesivo de visitante. Você é família, então? Você sabe onde fica o quarto dele? A enfermeira arqueou uma sobrancelha fina e suspeita. Lamento, mas não. Kimberly se desculpou. Minha mãe me pediu para dar uma olhada no meu tio-avô, enquanto ela está trabalhando no Médicos Sem Fronteiras. Eu deveria ter obtido mais informações com ela, mas você sabe, ela só tem alguns minutos para ligar para casa. Oh, claro, querida. Deixe-me chamar alguém para acompanhá-la. Uma arrumadeira nos levou ao quarto de Tom Prescott, que encontramos vazio. Ele apontou para o corredor e disse: Ele gosta de ler no solário. Caminhamos pelo corredor e encontramos um homem velho e magro sentado sozinho e sussurrando para si mesmo. Ele estava sentado a uma mesa e em frente a um tabuleiro de gamão, movendo as peças de xadrez ao redor dele. Tom Prescott, Kimberly disse sorrindo. Ele não olhou para cima. Eu me perguntei se ele o ouvia. Kimberly respirou fundo para tentar novamente, mas o velho de repente bateu com o punho na mesa. Sou ele, caramba, sou o Sr. Thomas Prescott. Não me chame Tom. Os filhos das pessoas costumavam ter mais respeito. Me desculpe, senhor, Kimberly disse gentilmente enquanto se sentava na cadeira em frente a ele. Vocês crianças não têm respeito. Você ao menos sabe quem eu sou? Foi meu filho que permitiu. A mãe daquele menino deveria ter batido nele, mas ela o mimava e agora ele está correndo pela minha cidade espalhando vulgaridade e desrespeito.
Nossas desculpas, Sr. Prescott. Nunca seremos respeitosos. Nós os admiramos muito. Você é o homem que transformou nossa cidade no que é hoje. Todo mundo se lembra disso. Driscoll estava sofrendo e a cidade estava morrendo. E então você consertou. Sabemos disso. Fiz o que tinha que fazer, resmungou o velho. Era minha cidade. Ainda é. Quem é você, garotinha, para vir aqui e sugerir o contrário? Ah, não, não foi isso que eu disse. Kimberly mudou de tática. E quanto a nós, somos filhos da Mira McCaskey. Você se lembra dos McCaskey? Ah, então você é a neta de Aida. Isso explica por que você não está lá. Trocamos olhares perplexos. Estamos bem aqui, Sr. Prescott, disse Kimberly. Você sabe o que eu quis dizer, mocinha. Todos eles sabem. Eles sabem que salvei a cidade. Esta é a minha cidade. Claro que eles me deixariam fazer o que eu quisesse, desde que o dinheiro continuasse entrando. É por isso que é a minha cidade. O dinheiro ainda está entrando, Kimberly testou. Bem, você está aqui, não está? Eles não gostaram, mas pegaram o dinheiro. Eles sabiam, nem tudo eles não sabiam, mas eles suspeitavam de alguns. Eles devem ter ficado bem com isso, porque continuaram elegendo Clary como xerife e continuaram recebendo dinheiro. Prescott pegou um peão e passou os dedos sobre ele, enquanto falava. É apenas um pó, você sabe, tão despretensioso, um pó fino e macio. O pó não sabe o que é, não sabe ser ruim. São as pessoas que dizem ser ruim. Precisava ser feito, você sabe disso. Aida, você sabe, temos que fazer isso. Eu sei que tivemos que fazer isso, mas é seu filho, eu não penso que ele está fazendo certo. Bem, é claro que não. O idoso Prescott bateu com um punho na mesa novamente, e duas torres caíram no chão. Ele os tirou de mim. Ele pensou que poderia fazer melhor, mas pegou o meu e arruinou o meu legado. Décadas de trabalho e agora tudo bancado pelo meu pó, e a poeira do império desmoronando. E os homens esfolados? Perguntei, envolvido no momento. Do que você está falando, garoto? Ele rosnou. E a casa da árvore, a árvore tripla, o que é? Para que serve? Árvore tripla? Eu não autorizei isso. Pagamos o triplo do preço, mas foi apenas por um curto período quando as coisas estavam lentas. Certamente nunca cobramos o triplo. Isso é um mau negócio. Onde fica Borras? Meu garoto idiota andou te dizendo isso? Ele te ofereceu o triplo por eles? Eles estão arruinando minha cidade, não é? Porra, Jimmy! Trago aqui! Aida, ponha meu filho no telefone. Diga ao Jimmy que quero falar com ele. Diga a ele que eles ainda são meus. Ainda. Aida, chame Jimmy no telefone. Kimberly deu um pulo e Caio empurrou para trás, enquanto o velho se levantava, alto e imponente. Estávamos recuando em direção à porta quando o enfermeiro entrou com um olhar de desaprovação no rosto e nos enxotou para fora. Muito após chegarmos ao saguão, ainda podíamos ouvir Tom Prescott gritando por seu filho. A viagem para casa foi tranquila, e eu gastei tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. Os homens esfolados, a árvore tripla, o cavaleiro brilhante e o pó. Essas coisas pareciam ter sido arrancadas cegamente de algo intangível, aleatórias e sem sentido. O véu sobre meus olhos era um espesso e pesado, mas eu estava mais perto de borrasca do que nunca. Eu podia sentir isso ao meu redor, mas não conseguia ver. Quase conseguia tocá-lo, mas ainda não conseguia compreender. De repente percebi que Caio estava saindo da estrada e saí da minha contemplação. Ele estacionou o carro e se virou para mirar no banco de trás. Isso é realmente sobre Whitney, Sam? Sim. Kimberly nos observou com os olhos preocupados. Por que você pensa isso? Os policiais, quero dizer, até mesmo seu pai confirmou que Whitney fugiu. Eu não acredito neles, eu disse com os dentes cerrados. Olha, Sam, estamos indo muito fundo nisso. Eu estou com você, a cada passo, mas tenho que saber a razão para estarmos fazendo isso. Envolvemos Kimberly também. Tenho que saber que isso é importante para você, pelos motivos certos, e não apenas uma obsessão. Olhei pela janela e percebi que ele estava parado perto da orla leste, da trilha de minério de Prescott. Ele estava certo em se preocupar e ainda mais em ser protetor de Kimberly. Caio estava pensando nisso e eu também. Se Borrasca realmente envolvia a movimentação de abundante de drogas, eu poderia envolver mais meus amigos? Essa não era uma luta deles. Eu amava essas pessoas. Poderia realmente arriscar sua segurança por minhas próprias curiosidades e vingança? Por mais que eu desejasse poder deixá-los ir, eu sabia precisar deles. Tenho que saber o que realmente aconteceu com Whitney, eu sussurrei. Caio se virou sem dizer uma palavra. Caio se virou sem dizer uma palavra. E Kimberly colocou sua mão na minha. Puxei minha mão e cruzei os braços, e imediatamente me desculpei. Kimberly apenas sorriu de uma forma perdoadora. Caio suspirou. Sam. Ele foi interrompido pelo toque penetrante do telefone de Kimberly. Ela correu para o celular para silenciá-lo, mas quando viu o nome na tela, respondeu rapidamente. Pai? O quê? Espera, o quê? O que você quer dizer? Pai? Não, espere, vá devagar. Olá? Ela afastou o telefone do ouvido. Algo aconteceu com minha mãe e ela está no hospital. Lágrimas encheram os olhos verdes e suaves de Kimberly. Caio engrenou o carro e saiu gritando do estacionamento. Fizemos a viagem de 16 quilômetros até o hospital em poucos minutos, o que foi incrivelmente rápido nas ruas da cidade. Caio parou o carro na entrada da emergência e Kimberly e eu corremos para dentro. Um policial estava esperando. Ele se recusou a responder às perguntas desesperadas de Kimberly enquanto nos levava até o pai dela. Quando o policial abriu as portas, vi meu pai parado ao lado de Kimberly e me preparei para o pior. O pai de Kimberly a levou em uma direção e meu pai me levou na outra.
Antes que ele dissesse uma palavra, vi Kimberly desabar no chão do outro lado da sala. Olhei para meu pai desamparado, e ele me deu um aceno simpático e me puxou para um abraço. Nós nos sentamos em um canto, e eu encarei minhas mãos, enquanto ele explicava abaixo que a senhora Destro efetuou compras por volta da 1 hora. Voltou para sua casa, guardou os mantimentos, realizou 2 lasanhas e um bolo de carne e os colocou no congelador. Então ela entrou no carro, dirigiu até o hospital, estacionou na sombra, subiu as escadas de 7 andares até o telhado e pulou dele. Ela viveu o suficiente para se desculpar com o paramédico que a encontrou. Eu assisti Kimberly desmoronar enquanto o corpo de sua mãe lentamente esfriava, um andar no necrotério abaixo de nós. Mas é assim que termina o segundo capítulo. E se você gostou, deixe seu like e compartilha com alguém que você acha que ia gostar dessa história. Comenta o que você acha que eu poderia mudar. E é isso, gente. Eu agradeço pela companhia de todos que estão aqui. E lembre-se, quando for dormir, deixe o medo na frente.